tem ainda alguns minutos, vamos abrir para a sessão de perguntas. Vai nos ouvir, né? Bom, vamos começar por auditório. Quem gostaria, por favor? Bom dia, meu nome é Amanda. Eu queria perguntar para o Felipe, é uma pergunta bem técnica, assim. Eu vi que nos metadados do Space, a Unesp fez alguns ali, e no lugar do DC ela colocou o Unesp na frente. Unesp. Era alguma coisa, não lembro exatamente o que era. Quando uma instituição faz um metadado dentro do Dublin Core, ela precisa submeter para algum lugar? E outra pergunta, se outra instituição quiser usar esse mesmo metadado, vai fazer com o seu nome ou vai usar, por exemplo, nesse caso, o nome da Unesp? Bom, não há necessidade de encaminhar para uma instituição o metadado que você está criando, né? O que eles recomendam é você publicar essas informações numa página, né? Tem um RI que define o valor semântico daquela informação, né? Porque assim, se outra pessoa quiser utilizar, ela pode utilizar, né? Bom, se precisa utilizar esse mesmo namespace, né? A gente chama isso de namespace, né? Não há necessidade. Se você quiser adequar à sua instituição, acho que é bom fazer uma referência, né? Olha, esses metadados foram criados a partir da instituição X, né? Eu acho que aí você garante a proveniência de onde você está tirando isso, né? Mas não há uma regulamentação igual o MARC, né, que a gente tem que mandar submeter ao comitê do MARC para avaliar daqui 10 anos, sei lá, se vai ser aprovado ou não, né? Então é mais tranquilo. O que a Dublin Core sempre fala, né, é para você publicar o perfil de aplicação, né, e trazendo toda essa descrição, né, porque se alguém quiser reutilizar, isso fica mais fácil para a reutilização desses dados, né? Bem? Sim, pode ser. Mais alguém? Bom dia a todos, meu nome é Nestor. A pergunta é para a Raquel. A gente fala em termos de web de dados, né? E até a questão da integração que a gente teria com a web de dados em várias bibliotecas, né? Vamos dizer assim. Queria saber, no momento, a que ponto a gente está chegando dessa integração? Como é que ela vai ser, essa integração ela existe hoje? Porque a gente está acostumado assim, eu tenho uma biblioteca digital, por exemplo, lá da Paris, tenho na Inglaterra, mas em que ponto nós estamos chegando para poder fazer essa integração de todas essas bibliotecas? Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Bom, para que tenha uma integração dessas bibliotecas, também é preciso, além das tecnologias necessárias para que isso ocorra, né, é necessário também uma decisão de que essas bibliotecas vão se reunir, né, e vão se criar ambientes, né, que vão criar essa infraestrutura na web de dados, né? Então, assim, no exterior, né, aqui na Europa, né, está sendo muito comum encontrar bibliotecas que já disponibilizam, né, os seus metadados legados em outras estruturas e que fazem parte de uma rede maior. Uma delas, né, a mais conhecida, que é a europeana, né? Então, as bibliotecas fazem parte dessa biblioteca que busca reunir acervos ou objetos digitais de várias outras bibliotecas, né? Então, assim, se utilizam das tecnologias da web semântica e da web de dados, né? A web de dados é um nível, é um passo ali para se estabelecer a web semântica, né? Então, elas disponibilizam seus objetos, seus metadados em outras infraestruturas e sintaxes para a web de dados, para que possa acontecer essa integração. No Brasil, eu não consigo dizer coisas muito precisas assim, em quantidades, né? O quanto as bibliotecas começaram, né, a fazer isso.
eu acredito que ainda esteja bem no início, não sei se posso afirmar que existe uma já que faça isso, né? Mas assim, é preciso que as bibliotecas comecem a pensar nessa alternativa, né? Porque isso existe e está sendo viável de ser implementado, né? Então, eu penso que as bibliotecas precisam começar a pensar nisso, né? A tentar fazer criar essas infraestruturas para que possam fazer parte de uma rede de dados conectados, né? E, e ao mesmo tempo aproveitar desses benefícios, né? Que é deixar os seus dados expostos, sair dessa questão dos silos de dados, fazer com que os objetos possam ser acessados por outras ferramentas, por outros ambientes, e assim contribuir para o acesso mesmo, né, desses objetos. Obrigado, Raquel. Mais alguma? Pois não. Aqui para a Biblioteca Mindlin, aqui de São Paulo. Você extraiu essas sugestões em função do conhecimento que você tem de outras bibliotecas, é isso, né? De outras fontes. Entendi. São projeções que eu fiz, assim, que poderia auxiliar numa possível conexão de dados, né, link dentro da biblioteca Mindlin. Entendi. Obrigado. Isso aí. Agora tá? Tá. Ok. Então, algumas dessas sugestões a gente já pensou assim em fazer e talvez agora seja a oportunidade de implementá-las, porque a gente utiliza o DSpace, né? E já é uma versão um pouco mais anterior à atual, e a gente está com um projeto aí de atualização desse DSpace, e aí a gente quer aproveitar aí e fazer essas implementações, e foram sugestões ótimas, assim. Agradeço, e se eu precisar de uma ajuda eu vou entrar em contato. Bom dia a todos, parabéns pelas apresentações. Meu nome é Gabriela. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rodrigo. Em relação às obras raras, eu gostaria de saber quais foram os pontos principais que foram considerados para serem escolhidos os padrões de metadados e os formatos para a Biblioteca Digital Brasiliana. Tá. É um pouco complexo assim o modo que foi feito que foi feita uma migração, porque a biblioteca Mindlin, enquanto particular, ela não contava com um bibliotecário, um profissional da informação, mas existia uma base de dados lá na época em Winizes. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Então, só que bastante fora dos padrões de formato MARC e ACR e tudo mais. Mas era o que tinha. Essa base foi migrada para o catálogo do Daedalus, né? E até hoje a gente está nesse trabalho de arrumando esses metadados, né, corrigindo dados, né, migrando registros para registros que eram melhores descritos aqui. Às vezes outras bibliotecas tinham a mesma obra e está melhor descrito. E a agência de bibliotecas da USP tem nos ajudado a isso. Eles nos enviam relatórios mensais com correções, e a gente aplica essas correções, né? E
E foi interessante o que o Felipe mostrou, né, essa comparação Mark e Dublin Core, e nós utilizamos os dois formatos, né, o Mark para o objeto físico e o Dublin Core para o objeto digital, né. A gente, durante esse processo, e ainda a gente não chegou a uma descrição mais própria para obras raras e especiais, né? Assim, pela quantidade de trabalho que a gente tem, e somos muito poucos para fazer isso, né? O que a gente tem feito é algo mais básico mesmo, e a gente tenta descrever, principalmente a gente usa o campo 500 do Mark, né, para as notas, para aquelas descrições específicas. Às vezes uma obra ela se individualiza perante outras porque ela tem ali uma dedicatória, tem as marcas de proveniência, né? Então tudo isso a gente tenta descrever da melhor forma possível. Basicamente isso. Obrigado, Rodrigo. Temos uma pergunta que vem lá dos participantes online, a Karina Barros, para a Raquel. Ela pergunta: como gerar metadados de um objeto digital audiovisual? Por exemplo, os materiais gerados em um evento online, como esse, lives e cursos. Raquel. É um desafio. Tem algumas áreas, né, que elas possuem alguns padrões, né, para descrição, mas ainda não contemplam tudo. Um exemplo é um trabalho da minha aluna, né, posso citar como exemplo, um trabalho de doutorado que ela está estudando a questão dos metadados de podcasts, né? Então, assim, para audiovisual, existem algumas orientações que são específicas da área de audiovisual, né? Então, alguns metadados que são próprios para isso, algumas normas, diretrizes, etc. Mas nem tudo, não posso dizer, como eu não tenho profundidade nessa área, não posso dizer que está tudo 100%, como se diz, definido, né? Então, quando acontece isso, muitas vezes é preciso fazer um estudo, ou, como o Felipe comentou, criar um perfil de aplicação, né, com algumas estruturas, alguns elementos de metadados para a representação desse objeto, caso seja um objeto assim que não tenha coisas muito oficialmente definidas, né? Podcast é um exemplo. Ele não tem, assim, tem algumas coisas que são próprias do áudio, por exemplo, né? Não é audiovisual, mas é só uma comparação aí, um exemplo. Mas muita coisa ainda precisa ser definida, né, para o podcast. Então, é isso. Obrigado. Temos uma pergunta do Felipe. Qual é a relação entre metadados e inteligência artificial no processo de aprendizagem de máquina? Você acredita que os profissionais da biblioteconomia, da ciência da informação, vão poder atuar em equipes multidisciplinares com engenheiros de computação, pessoal da ciência da computação, no processo de aprendizagem de máquina e a contribuição de metadados para esse processo? Obrigado pela pergunta. Eu acho que deve. Deveria ser uma possibilidade. Eu acho que a gente precisa estar nesse nicho, né? Eu acho que a gente tem muito a contribuir, né? A gente trabalha muito com o processo de padronização, de construção de representações efetivas, né? E a inteligência artificial ela vai utilizar de aporte dessas informações, dos metadados, para auxiliar no processo de representação também, né? Quando a gente tem a estrutura ali do Dublin Core, até do Mark, né? A gente sempre vai ter essa estrutura básica, né? Um recurso vai ter uma propriedade, um valor, né? E isso quando a gente trabalha com RDF, né? Que é
uma convenção mais computacional, né? Isso vai facilitar, então, que a inteligência entende. Ó, isso aqui é um objeto, né? Que vai ter uma propriedade, pode ser uma data, pode ser um título, pode ser uma pessoa, que vai ter um valor X. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar nessa estruturação desses dados de forma fragmentada, né? Então o processamento da inteligência artificial ele vai ser muito mais fácil. Né? Minha filha tem 4 anos, né? E era muito essa coisa, né? De dizer, olha, isso daqui é uma bola azul. Né? E ali o processo cognitivo dela, né, semântico dela, foi entendendo que aquilo era uma bola azul, aquilo é uma bola rosa. Então, eu acho que assim, a inteligência artificial ela vem muito ainda nesse aspecto engatinhando ainda. Né? Da gente dizer, olha, isso daqui é uma pessoa que se chama Felipe. Né? Que ela vai ter um Lattes tal, que vai ter um arcade tal, né? Que vai ter uma produção científica X, né? Que vai ter um livro publicado Y. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito com esse aspecto. Né? Acho que a gente consegue auxiliar muito nesse aspecto, né? Do processo de representação, de identificação de vocabulários, né? De controle de vocabulário, de construção de metadados. Né? Acho que isso vai facilitar bastante a questão da web semântica, às vezes eu tenho até medo de... Se a gente for pensar no Black Mirror lá, né, os documentários lá da Netflix lá, né, aí eu fico pensando, nossa, que mundo que a gente está indo, né? Mas acho que a gente tem que pensar sempre eu sempre gosto de pensar nas perspectivas boas, né, de possibilitar o usuário encontrar o que ele quer. Né? Obrigado, Felipe. Temos mais uma questão para Raquel. Eu acho que é para ambos, na verdade, não é, porque o tema é bastante aberto. A universalização e a democratização do conhecimento enquanto informação. Como aplicar em unidades de informação nas áreas de menos recursos? Acho que poderia ter um comentário da Raquel e um comentário do Felipe sobre esse assunto. Raquel. Repete novamente, por favor, que o som saiu um pouco baixo. Olha, eu tentei aumentar aqui, mas... Tá aqui o problema. Agora vai. Melhorou. Em relação ao processo, a Elizabeth Bispo ela fala sobre a universalização e a democratização do conhecimento enquanto informação. E ela coloca uma questão de um caráter genérico, geral, né, de como aplicar em unidades de informação nas áreas de menor recursos. É uma pergunta bem complexa, né? Nós trabalhamos muito estamos trabalhando, né, na verdade, com essa questão do conhecimento aberto, né, da ciência aberta, e a gente sabe que isso é um aspecto, né, que de certa forma traz um acesso democrático à informação, mas a gente ainda enfrenta algumas barreiras no sentido de alguns conhecimentos acabam ficando de acesso restrito, né, com acesso restrito. Eu não sei como isso pode se desenvolver daqui para frente, pode, né, se resolver, mas eu acho que as bibliotecas elas são, né, ambientes e no caso bibliotecas inclui bibliotecas tradicionais e digitais também, né, repositórios institucionais e temáticos também, mas são ambientes que de certa forma, ainda mais nesse contexto da ciência aberta, eles auxiliam nessa questão do acesso democrático à informação, né? A tendência e o objetivo do acesso aberto é esse, né? Que se tenha um acesso democrático. Agora, a gente sabe que existem algumas dificuldades para que isso seja implementado, e que muitas vezes são dificuldades que vêm de aspectos sociais e, né, e etc. Que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas a bibliotecas digitais e os repositórios, eles são ambientes que contribuem para esse acesso democrático à informação. Então, eu acredito que se cada instituição, né, que trabalha com esse tipo de ambiente
se conscientizar disso, né, e os profissionais também que trabalham nesses ambientes, e se preocupar com facilitar mesmo o acesso, né, e isso envolve a criação de metadados de qualidade também, né, já é uma grande ajuda nesse estabelecimento do acesso democrático. Eu acredito nisso também. Obrigado, Raquel. Felipe, quer comentar? Eu concordo com a professora Raquel, né? É complexa essa pergunta, né? Mas eu sempre penso assim, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Se eu tenho ali um padrão que tem uma representação mínima daquele objeto, né, isso já vai dar acesso e a democratização do aquele acervo, né? É melhor eu publicar, né, ou disponibilizar, né, minimamente aquela informação com metadados básicos, né, do que ficar anos e anos pensando em metadados super estruturados, né, ricos, e demorar muito para disponibilizar um conteúdo, né? Eu acho que a gente tem que dar muito prioridade ao acesso, né, a essas informações, e ao longo dos anos, a gente, conforme a equipe vai se recompondo, né, quando a gente consegue pensar em alternativas ou tecnologias que possibilitam a ampliação da descrição, né, eu acho que isso pode ficar em segundo momento, né? Eu acho que sempre pensar no acesso, né? O Rodrigo falou assim, às vezes a gente tem, mas a equipe é pouca, né? Eu sei muito bem. Trabalhava no repositório, a gente gerenciava ali um acervo de, acho que era 70 mil registros lá, 3 pessoas, 3 bibliotecários, e era coisa assim complexa, né? Então a gente falava assim, a gente vai fazer o que a gente conseguir, né? Então, dando metadados mínimos, e aí, conforme a gente conseguia respirar um pouco, a gente implementava uma nova alternativa, uma nova solução para ampliar o processo de recuperação e representação, né? Então, na linha do tempo lá do repositório, lá vocês viram, né? Então, a gente teve lá, cada hora foi uma base. A gente sempre focou em uma coisa de cada vez, né? Então, aos poucos, a gente vai construindo, né, esses ambientes, né, mais democráticos. O Leonardo quer fazer? Por favor, o microfone aqui para o Leonardo. A gente está encerrando, viu, pessoal? Fiquem tranquilos que a gente vai acabar. Boa tarde. Eu gostaria de trazer aqui alguns resultados dessa interação maluca aqui, desse experimento que o professor Francisco possibilitou que a gente realizasse, né? Então, só falando um pouco da questão da metodologia dessa atividade. Estou com uma inteligência artificial aqui, da OpenAI, ela está ouvindo a palestra de vocês, tanto da Raquel quanto do Felipe. E aí, a partir disso, ela fez algumas anotações e algumas perguntas, tá? Não é uma tarefa muito fácil, porque eu tenho que coordenar áudio e transcrever tudo que está acontecendo aqui, mas vamos lá, né? Da Raquel, para a gente começar, a inteligência artificial acompanhou sua apresentação e ela chegou a fazer 8 perguntas, tá? Eu não vou formular as 8 perguntas aqui para você, mas eu pedi para ela selecionar 2 que eu considerei também interessante e ela vai falar aqui para você. Vamos ver se você consegue ouvir daí de onde você está. E aí a gente, para você responder também, tá bom? É algo muito experimental, como o professor falou, então talvez a gente tenha algumas dificuldades, mas vamos lá. Vou aumentar meu volume aqui. Vocês vão ouvir o volume do meu computador, tá? Olá a todos os participantes. Sou uma inteligência artificial participando deste evento. Gostaria de fazer 2 perguntas para a professora Raquel Cristina Bejo Alves. 5. Como as bibliotecas podem se preparar para integrar metadados de alta qualidade e garantir sua reutilização? 8. Como os metadados contribuem para a visibilidade e acessibilidade das informações em bibliotecas digitais? Aguardo ansiosamente as suas respostas. Obrigado. Estou agora ao vivo. Ok, tá bom? Então são 2 perguntas. Deixa eu repeti-las aqui. É para responder? Sim, faz parte. Pode só repetir, por favor? Posso. Vou repetir aqui. A primeira é: como as bibliotecas podem se preparar para integrar metadados de alta qualidade e garantir a sua reutilização? E a segunda pergunta: como os metadados contribuem para a visibilidade e acessibilidade das informações em bibliotecas digitais? Essa é mais ampla. Como as bibliotecas podem se preparar? Eu acredito que
principalmente pode parecer um pouco complicado, né, falar isso, porque parece muito que eu estou colocando a questão do bibliotecário, mas eu acredito que primeiramente teria que o profissional se conscientizar disso, né? Porque em muitos momentos eu vejo, e eu acabo falando isso por conta de experiências em sala de aula também, né? Eu vejo um pouco de resistência, tanto do profissional como, às vezes, até de alunos, né? Nessa questão dos metadados, que acho que é algo complicado, né? Complexo. Então, eu acho que, primeiramente, uma conscientização, né? Segundo, um buscar saber sobre, né, um estudar, o profissional da informação, ele tem que sempre estar atualizado e essas coisas de metadados, elas se atualizam sempre, né? Então, não tem como saber tudo sobre metadados, por exemplo, eu não tenho detalhes de como está sendo ou como é o padrão de metadados do audiovisual, mas eu conheço assim, sei que existe, né, alguns padrões e diretrizes, então, assim, sempre estar disposto a conhecer um pouco e conhecer de modo especializado ou um pouco mais aprofundado a área de atuação, né, então, por exemplo, audiovisual, ou com podcasts, ou sabendo que o Dublin Core ele vai ser um padrão que todo mundo vai ter que trabalhar em algum momento, então é um padrão que ele vai ter que conhecer. O MARC, que é o tradicional da nossa área, todas as mudanças que envolvem as atualizações da catalogação, né, que estão surgindo, e os aspectos tecnológicos que são importantes para consolidar tudo isso, né? O bibliotecário muitas vezes não vai ter o conhecimento técnico em ciência da computação, mas ele tem que saber para atuar nessa equipe multidisciplinar que vai ter um pessoal da ciência da computação para ajudar ali na implementação de ferramentas que são só tecnológicas, né? E saber muitas vezes aonde está ali vamos dizer assim, um probleminha de que um metadado não está sendo visualizado de modo correto, né? Sei lá, falta alguma coisa ali naquele sistema, naquele ambiente. Então, isso, ter conhecimento, estar disposto a aprender, eu acho que isso é muito importante, porque são coisas que sempre se atualizam, né? E eu já esqueci a segunda pergunta. Como que é a outra pergunta? Mais ou menos você já respondeu, para dar visibilidade e acessibilidade a essas informações. Tem essa questão. Na minha opinião, é a construção de ambientes bem consolidados e de metadados. Porque se você não tiver a construção de representações de metadados com qualidade, você vai ter um super sistema, um super ambiente que não vai recuperar. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Tem mais uma agora para o Felipe. Felipe, eu propus 2 interações, tá bom? Ele fez uma pergunta para você, mas eu pedi para ele também fazer um resumo da sua fala. Tá bom? Então, vamos ver aqui a sua pergunta. Daqui. Olá, Felipe. Sou uma inteligência artificial. Como os metadados podem melhorar a interoperabilidade entre diferentes plataformas e repositórios digitais? Nossa. Tem nome inteligência artificial ou não? Ainda não. Bom, Bom, a padronização dos metadados ela é importante, né? Ela é super importante para esse processo de integração, né, interoperabilidade dos dados, né? Quando a gente tem, se eu tenho um metadado, por exemplo, que a Unesp criou metadados ali, que a colega perguntou, né? Se isso não está bem estabelecido na comunidade, né, eu não vou ter um processo de interoperabilidade, porque talvez uma outra base de dados não ache necessário ou não entende a semântica daquele metadado, né? Então, se eu crio um padrão, um perfil
e não explícito, né, a semântica dessas informações, isso vai dificultar, né, muito o meu processo de interoperabilidade. Quando eu utilizo padrões internacionalmente aceitos, né, Dublin Core, MARC, está vindo BibFrame, Schema.org, né, um conjunto significativo de padrões emergentes, né, que estão sendo estabelecidos na área, né, isso vai facilitar meu processo de interoperabilidade. Porque eu vou ter um processo, né, eu vou ter um local, né, que vai definir que metadado que é o namespace, a semântica daquele metadado, como que ele deve ser utilizado, né? Então isso vai facilitar o processo de interoperabilidade entre sistemas, né, em bases de dados ou ambientes heterogêneos, né? Então a chave sempre é trabalhar com padrões reconhecidos, né? E quando não puder, né, sempre estabelecer, né, um conjunto de descrição, uma documentação, né, desse perfil de aplicação, desses metadados, para que outras pessoas possam consumi-la e possibilitar a questão da interoperabilidade, né? É só um exemplo que a gente pegou muito do Lattes, né? O Lattes é um conjunto de metadados lá bem complexo, né, que é descrito... a descrição dele, né, a estrutura dele, ela é bem complexa, né? A gente tem que ficar fazendo todo um trabalho, né, de entender a complexidade do registro XML de um objeto que está no Lattes, né, para verificar quais informações são necessárias, quais informações seriam úteis para a gente reaproveitar no repositório. Né? Então isso demandou um bom trabalho, né, de mapeamento de informações, de semântica, do que eu posso utilizar, como que eu posso utilizar, né? Então é sempre um desafio muito grande esse processo de trabalhar com metadados que não são bem estabelecidos, ou não estão estruturados, ou que não são internacionalmente reconhecidos. Muito obrigado. Não sei. Alô, pode só fazer a última interação, que foi o resumo? Acho que é só para dar uma ideia do que a gente consegue fazer com isso, né? Vamos aqui dar... Então ele fez o resumo da do Felipe, tá? Que foi a última. Claro. Aqui estão 3 pontos importantes discutidos na palestra de Felipe Augusto Aracaki sobre a integração de bases de dados em bibliotecas digitais. 1. Interoperabilidade de metadados. Felipe destacou a importância de metadados bem estruturados para melhorar a interoperabilidade entre diferentes plataformas e repositórios digitais. Metadados padronizados permitem o acesso integrado a informações de diversas fontes, facilitando a pesquisa e a recuperação de dados. 2. Impacto da inteligência artificial. A utilização de tecnologias de inteligência artificial, como o ChatGPT, está transformando a maneira como os metadados são processados e utilizados. Essas tecnologias oferecem novas oportunidades para a recuperação de informações e a melhoria dos catálogos digitais. 3. Preservação digital. Felipe enfatizou a importância da preservação digital na gestão de bibliotecas digitais, garantindo que os dados permaneçam acessíveis e utilizáveis a longo prazo. A manutenção contínua da qualidade e atualidade dos dados é essencial para a sua confiabilidade. Faz sentido, Felipe? E ela aprendeu alguma coisa? Nesse processo, né, que a gente está aprendendo, é uma transição, a nossa geração vive essa transição, é de que a inteligência artificial não vai substituir o nosso trabalho braçal, vai substituir o nosso trabalho intelectual. É o que o Rodrigo estava conversando comigo durante as apresentações, né? A gente tem um desafio muito gigantesco à nossa frente, né? E é importante que a universidade discuta. Esse experimento que a gente está fazendo é muito válido, né? De trazer um agente de inteligência artificial para dentro de um congresso e ele tirar uma análise da fala do Felipe, da fala da Amanda e a síntese, né? Ele vai transcrever esse evento todo. Então, uma série de profissões vão desaparecer, né? E a gente conseguiria fazer, se a Raquel ou o Felipe estivesse falando em qualquer outra língua que não português, nós teríamos uma tradução não simultânea, mas uma tradução sequencial feita em tempo real. Então, é um desafio gigantesco. E aí responde a pergunta do professor Charley, que como os metadados contribuem com a inteligência artificial. Então, já foi contemplado aqui a última pergunta lá no
no nosso online, no nosso YouTube. E temos mais uma última pergunta aqui, por favor. Não. Boa tarde. Meu nome é Suzana. Eu não sou bibliotecária, sou arquivista, mas o tema metadados também me interessa muito, né? E é mais uma reflexão aqui. Primeiro, quero agradecer por esse momento de conhecimento, agradecer aí pelas palestras, tá? E pela organização do congresso. Gostaria que vocês dessem alguma dica em relação a, acho que até uma pergunta mais para o Rodrigo, de como conquistar, né, a alta direção, como é que a gente conquista esses projetos, porque é difícil eu venho do mundo corporativo, né, transformar essa linguagem que as pessoas entendam, né, porque a gente precisa de orçamento para projetos, para implementar. Eu trabalho lá em Curitiba, né, no sistema FIEP. A gente está tentando implementar aí a gestão documental, um repositório arquivístico, né, confiável, e a gente tem muita dificuldade, né, de que se entenda a linguagem e também gostaria de falar sobre um pouco na minha visão, parece que a teoria, né, está distante da prática, né, quando a gente está aqui no mundo acadêmico, estudando, que a gente vai colocar isso em prática, né? É muita dificuldade, até por falta de patrocínio, de entendimento. Eu concordo com a Raquel. Eu acho que os profissionais da informação têm que buscar conhecimento, têm que estudar, mas tem mais além, a gente precisa do apoio, né, e o fomento também, seja do público, do privado, enfim. Alô? Então, paciência mesmo. A gente tem que ter um pouco de paciência e persistência, né? Porque nem sempre a gestão entende, né, a nossa necessidade, às vezes as prioridades são entendidas de outra forma, né? Mas é o que a gente tenta sempre demonstrar as necessidades, né? O quanto é importante, por exemplo, a preservação digital, né? Não só dar o acesso, mas preservar aquilo a longo prazo, com autenticidade e tudo mais, né? Então, o que a gente tenta é buscar as parcerias, né? A gente tem aqui um grupo que tem pensado isso para a universidade, um grupo de preservação digital com várias unidades, instituições aqui da USP, né? A gente busca conversar com outras instituições também, né? Promover esses eventos, né? Trazer esses temas que são importantes, né? Para trazer essas discussões para dentro da universidade, e é isso, a gente vai tentando, uma hora a gente sai alguma coisa, né? A gente vai tentando. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço também o pessoal que nos assistiu online no YouTube, né? E hoje é terça-feira e tem mais eventos aí durante a semana. Se o professor quiser complementar. Obrigado, Rodrigo. É muito gratificante a gente iniciar com um evento dessa qualidade. Agradeço a Raquel, né, que nos acolheu o convite, está na Espanha, às 5 horas de fuso horário. Agradeço muitíssimo a sua gentileza de estar aqui conosco e contribuir com esse evento, com os seus conhecimentos, a sua experiência. Agradeço ao Felipe por ter acolhido o nosso evento, estar aqui conosco, e eu acho que uma discussão riquíssima do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista científico e do ponto de vista acadêmico. Então, vocês contribuíram de uma forma muito significativa para com esse nosso evento. Agradecemos enormemente a vossa generosidade e a vossa acolhida. Agradeço a vocês que estão aqui presencialmente, né, em nome da BBM, em nome da Escola de Comunicações e Artes, em nome do Congresso, do 10º Congresso
Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, pelo prestígio e o privilégio de recebê-los pessoalmente aqui na nossa casa, né? Pelo vosso tempo, né, de estar aqui conosco nesta manhã, e a gente espera que tenha valido a pena, né? Aqueles que nos acompanharam, conseguimos colocar o evento online, né? Agradeço a equipe técnica que fez aí, como dizia a minha avó, das tripas do coração, para poder colocar o evento online. Aos que participaram remotamente do evento, eu acredito que a gente não vai conseguir retornar mais a um evento 100% presencial. A gente vai ter que se virar nos 30 para que o evento seja híbrido, né? Conseguimos ter pessoas da Espanha, pessoas de Cuba, né? Do Brasil inteiro, de norte a sul, acabaram entrando no evento graças ao online. Então, agradeço muito o prestígio e o privilégio de tê-los aqui nessa manhã. O evento continua, são 5 dias, é uma coisa de maluco promover 5 dias de evento, mas a gente insiste, né? Então, amanhã o evento acontece lá na ECA, no auditório Lupe Cotrim. Ele vai ser híbrido e a gente vai continuar discutindo inteligência artificial, né? Como é que a inteligência artificial pode auxiliar a área da biblioteconomia, da arquivologia e da museologia, tentar desmistificar, a gente entender o que realmente é possível fazer, né, com esse recurso que vem na nossa era, né, como um ponto de inflexão, um ponto de mudança de paradigma da forma como a qual nós realizamos o nosso trabalho. Na quinta-feira, o evento é à tarde. Este é um evento presencial. Ele tem o professor Armando Malheiro, da Universidade do Porto, que vai falar sobre metodologia de pesquisa e competências digitais. Esse evento não vai ser transmitido, a gente não conseguiu fazer ainda a conexão, então a gente tem quase certeza que ele vai acontecer só só presencial, na ECA, à tarde da quinta-feira. E na sexta-feira nós voltamos para cá, né, discutindo de novo a inteligência artificial e a sua aplicação na área principalmente na área da Brasiliana, um estudo de caso que a gente tem aqui com o Obras Raras. Eu acho que tem uma doação da Universidade, da Biblioteca Nacional da França, né, em que há uma integração de imagem. Então, uma palestra, um seminário muito enriquecedor do ponto de vista de compartilhar experiências, né? Então, damos por encerrado essa manhã e agradecemos enormemente a vossa gentil acolhida e nos prestigiar nesta manhã aqui com o nosso evento. Muito obrigado.